Diz assim no verso 1, eu estou lendo na versão King James atualizada. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o restante do povo, dentre todos os vós, os sobreviventes, grave isso, sobreviventes. Quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, grave isso, porquanto eis que eu estou convosco, grave isso também, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eu repito, trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura o Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco. Quando deixastes o Egito, meu espírito está presente entre todos vós, não temais, pois assim promete Yahvé dos exércitos, o Senhor. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá, grave isto, elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabode, ou seja, a glória, assegura o Senhor dos exércitos, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar, grave bem isto, neste lugar, firmarei o meu shalom, a minha paz, garante o Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dário, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: assim afirma o Senhor dos exércitos. Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com ela tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver, e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso que se passa com este povo e com toda essa nação. Tudo o que fazem, tudo o que conseguem oferecer é impuro. Agora, pois, prestai toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo, desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede? Eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim. Admoesta Yahvé. No entanto, considerai, eu vos peço, grave isto, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados. Reconsiderai, ainda existe alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, grave isso. Grave isso. Tem gente que já pegou. Eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Grave isso. Ore cantalabás. Então a palavra do Senhor veio a Ageu mais uma vez, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: dizei a Zorobabel, governador de Judá,
Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Grave isso. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra com os seus condutores, os cavalos dos seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo, grave isso, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o eterno dos exércitos. Duas coisas no capítulo 1 são tratadas por Deus, condenadas por Deus, duas falhas que estavam impedindo o povo de viver o melhor, grave isso. Duas coisas Deus aponta no capítulo 1 como situações, ponto de contato, legalidade que não estava deixando a bênção chegar. As pessoas estavam vivendo conta-gotas, bênçãos reduzidas. E Deus diz duas coisas que o povo estava vivendo. O povo estava na hipocrisia. E hipocrisia é a característica e comportamento de quem apresenta opinião que não possui. É que finge ser o que não sente. É falsidade, dissimulação, fingimento. É a capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. E Deus está dizendo no capítulo 1, não esse que lemos, vocês não estão vivendo o melhor, porque vocês estão ainda dentro de vocês com comportamentos de hipocrisia. Vocês fingem uma coisa e são outra coisa. A segunda coisa que Deus aponta para eles é: vocês estão incrédulos. E incredulidade é alguém que é desprovido de fé. Eu falo que sou crente, mas levo uma vida fora da presença de Deus. Eu falo que acredito em Deus, mas minhas atitudes são reprovadas pelo Espírito Santo, são reprovadas pela Escritura. Eu entro no templo, eu estou na congregação dos justos, mas eu não vivo uma fé viva. Incredulidade é ausência de fé. E por causa da hipocrisia e por causa da incredulidade, o Senhor diz: vocês vivem me dando desculpas. Vocês vivem dizendo não é hora de reconstruir a casa do Senhor. Vocês estão vivendo essa vida pequena. Vocês estão vivendo um pouco de aperto. Vocês vão lá comprar tanto de vinho e só consegue trazer X. Vocês plantam X e só colhem Y. Deus diz assim: não é problema da seca, não é problema do tempo, sou eu que estou secando. Sou eu que estou travando a vida de vocês. Vocês estão me tratando com hipocrisia e com incredulidade. Vocês estão dizendo uma coisa com os lábios, mas vocês estão vivendo outra coisa. Por isso que tudo que vocês estão fazendo não prospera. Vocês acham no capítulo 1 que algumas coisas que vocês estão fazendo vão dar certo, mas no final vocês percebem que não dá. E Deus está dizendo: não é diabo, não são demônios, sou eu o Senhor. Porque eu tenho uma aliança com vocês e vocês quebraram a aliança. Ou vocês voltam para a aliança, ou vocês não serão abençoados. Deus estava dizendo para eles: vocês andam vivendo de um estilo de vida que não me colocam em primeiro lugar. Vocês não estão crendo mais as minhas promessas. Vocês não me glorificam. O meu nome na vida de vocês não é mais glorificado. E vocês não obedecem às minhas ordens. Esta é a causa. Zorobabel, diga a Ageu para eles: eu trouxe eles da Babilônia. Passaram por experiências amargas, os avós e os pais. E alguns que foram pequenos daqui para lá. 70 anos se passaram. E alguns continuam iguais. E Deus está dizendo: eu quero mudar essa história. Mas eu não quero mais ouvir desculpas. Deus está dizendo: as desculpas de vocês
tem duas causas. Primeiro, que vocês são hipócritas. Vocês dizem que são meus, que me obedecem, que glorificam o meu nome, mas não é na prática isso. Segundo, vocês são só religiosos. Nem atitudes de fé vocês estão tomando. Deus aponta por que a videira não está dando. Por que a tamareira não está dando. Por que o gado, a ovelha não está produzindo tudo. Deus está dizendo, vocês estão me tratando igual os antepassados de vocês. Vocês estão se perdendo com as coisas que eu dei. Isso é muito sério. Aí no capítulo 2, Deus começa dizendo para eles o seguinte: a bênção está liberada, mas precisa acabar com a contaminação. Do verso 10 ao 19, traz o Senhor ali uma necessidade desses homens olharem para dentro de si. Não era para olhar para a vida dos outros, olha para dentro de si. Deus traz para eles uma obrigação. Quer ser abençoado? Você quer viver o sobrenatural? Corte aquilo que está te contaminando. Olha para dentro de você. Olhe para dentro de você. Veja quem você foi. Veja quem você é. E aonde você pode chegar com esse estilo de vida. E Deus diz, há contaminação. O pecado novamente dominou vocês. E que pecado era esse? É o pecado da hipocrisia e o pecado da incredulidade. Vocês estão vivendo de novo, dominado por coisas que não traz a bênção. E Deus não podia abençoar o povo dessa maneira. Porque esse povo estava tratando Deus com hipocrisia e com incredulidade. Esse povo que voltou da Babilônia agora, eles estavam contaminados. E era importante, para que eles vivessem o milagre, para que eles vivessem o sobrenatural, que eles se purificassem. Começa assim Deus falando. Toda ação há uma consequência. Eu tomo uma decisão aqui, algo acontece ali. Deus está dizendo o seguinte: vocês precisam cortar aquilo que contamina. Vocês vão ficar até quando assim? Vocês estão vivendo os erros lá de trás. E vocês estão cometendo os pecados lá de trás. E Deus está dizendo, eu só abençoo quando há pureza. E eu fiquei pensando nesta palavra, quantas coisas a gente pode estar vivendo amarrado, trancado, e achando que isso é o máximo. Nossa, eu troquei de carro. Nossa, eu troquei de casa. Nossa, eu comecei um curso novo. Você acha que isso é o máximo? Deus está dizendo, isso não é o máximo. O que eu tenho para você vai fazer com que os teus inimigos olhem para você diferente e digam, Deus é com ele. Corte aquilo que te contamina. Deus está dizendo, eu não posso abençoar do jeito que eu quero, com as coisas desse jeito. Você está achando que isso está bom, mas não está bom. E Deus diz, vocês precisam se comportar como servos. Aí Deus diz, sobre a reconstrução do templo, não é que eu quero que vocês apenas façam a reconstrução do templo, mas eu quero que vocês reconstruam o templo colocando o coração consagrado. Deus está dizendo, eu estou cansado, já tratei no passado, tratei de novo, trouxe vocês lá da Babilônia para cá, e vocês estão fazendo a minha obra como os outros, sem coração. Quem está entendendo, diga amém. Deus está apontando, eu não abençoo quem põe a mão nas minhas coisas, sem coração. Por isso que tem gente que quando você dá uma função para ele, ele fala assim, é o que tem para hoje, se não quiser o pastor tira do cargo e põe outro, porque ele não faz de coração. Ele está apenas vivendo aquilo que ele acha que é certo. E Deus está dizendo para esse povo hebreu, eu não quero apenas que vocês reconstruam o templo, eu quero o coração de vocês. Eu quero que vocês se voltem para mim. E aí Deus começa a usar o profeta Ageu e dizer para esses homens, lá no verso 22,
Deus está dizendo, os inimigos sempre existiram. Vocês ficam olhando para os inimigos. Eles sempre existiram. As nações ao redor de Jerusalém sempre foram as mais fortes, sempre foram os maiores. Deus está dizendo para eles, Zorobabel, Josué, diga para o povo, eu vou destruir os vossos inimigos. Eu vou abater os cavalos, os militares, eu vou abater. Não é você que vai vencer na tua força. Eu sei que vocês são pequenos. Eu sei que vocês estão olhando para uma situação, imaginando como é que vai ser. Mas Deus está dizendo, eu, o Senhor, vou fazer que o pequeno se torne grande. Deus está dizendo, as nações que estão ao redor de vocês sempre foram maiores, e eu sempre venci as batalhas. E Deus está dizendo para casa esta noite, Deus sabe o tamanho da nossa fé, Deus sabe as lutas que enfrentamos, Deus sabe as dificuldades que temos, Deus sabe todas as adversidades que estão ao redor, mas assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra para quem em mim acredita. Eu tenho uma palavra. Deus está dizendo para aqueles homens e para Zorobabel, olha, estejam certos de que eu vou cuidar do meu povo. Não são os inimigos, não olhe mais, não saia da vossa boca, eu sou pequeno, estou cansado, não presta, não dá, nós vamos morrer. Deus está dizendo, eu vou cuidar do meu povo. E Deus está dizendo para mim e para você, apesar de tudo que a gente está vendo, Deus está dizendo, não olhe para os que estão lá fora. Não olhe para os inimigos. Ouçam a minha palavra. Cantem com o coração. Celebrem com o coração. Quando passar um pano na minha casa, faça isso com alegria. Quando vier pintar a igreja, pinte com alegria. Quando trabalhar nas coisas, faça com alegria. Porque Deus está cuidando e vai cuidar de você. Deus vai cuidar de nós. O Senhor está dizendo, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como eu fiz no passado, eu cuidei deles. E eu vou cuidar agora. E esta é a palavra também que Deus nos fala. Se alguém entrou aqui essa noite pensando no que já viveu, na glória que foi, no que teve, Deus está dizendo, pare com esse negócio. Porque eu fiz lá, faço aqui, vou fazer amanhã. Deus está dizendo, vocês estão vivendo uma hipocrisia. Achando que só um dia eu tirei do Egito. Achando que só um dia eu abri o Mar Vermelho. Por isso que vocês estão me dando desculpas. E Deus está dizendo, eu não quero mais desculpa. Eu não quero mais desculpa. Eu quero abençoar. Deus está dizendo para nós, eu quero e vou abençoar. Por isso eu estou dizendo desde o começo da minha introdução na mensagem. Se a palavra não for vivida, é perda de tempo. Deus está dizendo para nós, tudo que a gente viveu em 2022, tudo que no dia 31 está afligindo nosso coração, Deus está dizendo, o que eu tenho com isso? Eu sou maior do que tudo isso. Eu sou mais poderoso do que os teus inimigos. Esta noite eu quero profetizar na tua vida aquilo que Deus está testificando na palavra. Aquilo que te atormenta, aquilo que te assusta, aquilo que está te causando mal, Deus está dizendo, deixa que eu cuido. Deixa comigo, entrega na minha mão. Só me adore. Tire da sua vida aquilo que te contamina. Deus está dizendo, olha para trás. Eu já fiz isso lá atrás. Deus está dizendo, eu quero fazer agora. Eu quero trazer essa casa festas. Eu quero trazer celebrações, mas eu quero o coração no negócio. E aqui tem algo que me chama a atenção no texto. Deus fala com um homem chamado Zorobabel. Esse Zorobabel, querido, ele pequeno foi levado cativo para a Babilônia. O seu avô foi péssimo. O seu avô foi alguém que Deus o reprovou. Então esse moço, que agora é moço, ele teve um mau exemplo dentro de casa. O seu antecedente, o seu avô foi rejeitado por Deus. E ele, que culpa tinha ele do avô ter feito as coisas que fez? Deus exterminou, arrancou, acabou com Jeconias ou Jeoaquim. Só que esse moço é neto dele. E Deus o chama
Deus o traz agora do meio daquele povo. E Deus chama ele de meu servo Zorobabel. Eu quero falar esta noite pelo Espírito para quem é crente, salvo em Jesus Cristo, e para quem vai se converter essa noite. Servo significa título exclusivo de pessoas especiais. Deus está dizendo para casa esta noite, meu servo, ou seja, Deus está dizendo, você é especial para mim. Você é especial. Deus está dizendo, eu escolhi você. Talvez quem está aqui essa noite, alguns vão assistir depois, mas é diferente, irmão. É diferente, você optou. Você decidiu, você deu um passo. Deus está dizendo, eu escolhi você. Apesar do seu avô, apesar do que aconteceu ontem, apesar de lá, Deus está dizendo, você é meu servo. Diga para o teu irmão, Deus está te chamando. Não, fala alto para quem ainda está desacordado. Deus está te chamando. Deus está te chamando de meu servo. Deus está dizendo, rapaz, moça, mulher, marido, esposa, eu escolhi você. Esse Zorobabel, esse homem tinha sido incumbido por Deus. Meu servo significa que ele era especial para Deus. Significa que ele era próximo de Deus. Significa que ele era valioso para Deus. Deus está dizendo para Zorobabel, teu avô eu conheci e me aborreceu. Mas agora o negócio é com você. Você está na linha. Você é o homem da vez. O que passou com a sua família lá atrás, está passado. O que aconteceu de ruim lá atrás, está passado. O Senhor está dizendo, você é meu servo. Eu te escolhi. Você é especial para mim. Deus está dizendo isso. Aí Deus fala assim para ele, você é tão especial para mim. Você é tão especial que você é como um anel de selar. Deus comparou Zorobabel como a assinatura dele. Deus está dizendo, eu vou usar você para confirmar aquilo que é decreto meu. O que você acha que Deus está dizendo para a igreja essa noite? Quem é que ainda não entendeu? Eu vou desenhar para você. Deus está dizendo, você Zorobabel, bate no teu peito, você Zorobabel, você é tão importante como um anel de selar. O anel de selar os reis usavam, não assinatura como a gente tem hoje. Quando saía um decreto, quando saía uma palavra, quando saía uma decisão, Deus então mandava os seus oficiais levar. Ele pegava o seu anel, molhava na tinta e colocava em cima. E todos que olhavam aquilo sabiam, é ordem de Deus, é ordem do rei. No caso aqui, Zorobabel está sendo o homem que Deus vai usar. No caso aqui, Zorobabel está sendo o anel de selar de Deus. Essa palavra não é mais para ele, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Deus está dizendo para ele, você é tão importante que eu estou comparando você como um anel de selar. Aquilo que eu declarar, aquilo que eu falar, você vai cumprir. E aquilo que você fizer, eu vou confirmar. Deus está dizendo para Zorobabel, você, meu amigo, você, meu servo, vai ser como os instrumentos que eu usarei. Aí você olha para a vida de Zorobabel e vê uma tragédia familiar lá atrás. Você vê um pai, um avô que foi rei e se perdeu no reinado. Deus estava dizendo, e eu espero que você pegue aquilo que Deus está dizendo. Só os crentes podem dar glória a Deus agora. Deus estava dizendo, a maldição está revertida. Eu estou revertendo o julgamento. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, eu estou revertendo. Você não era para governar, você não era para ser mais quem eu vou te fazer. Você é um príncipe sem trono, mas Deus está dizendo, eu estou revertendo o julgamento. É isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Deus está revertendo aquilo que estava travado.
Deus estava renovando a sua promessa, porque Zorobabel, ele era da linhagem de Davi, e Deus fez uma promessa para Davi que não faltaria descendente do trono dele. Então Deus está dizendo para nós essa noite: pare de reclamar, trabalhe mais, se esforce mais, se dedique mais, porque Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Deus está dizendo: eu prometi para Davi, você é semente. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você é semente. Diga para o teu irmão que está do teu lado. Dá uma chacoalhada nesse incrédulo que está aí do lado, se ele não está dando glória. Você é semente. Você é. Você é. Quando tudo estava perdido, Deus está dizendo para Zorobabel: você é meu servo. Estou revertendo. O que passou, passou. É daqui para frente. É daqui que a coisa vai. É um recomeço, é uma nova história, é um novo tempo. Mas e agora, como é que vai ser? Querido, Deus está dizendo para mim e para você: quando as perspectivas ao nosso redor são sombrias, procure olhar para o alto, que o socorro vai vir de lá. Deus está dizendo: coloque-me em primeiro lugar e eu vou garantir uma bênção maior para você. Sabe, quando a gente fala de ofertas e dízimo aqui, é uma pena, porque nem todos são fiéis. É uma bênção maior. Deus está dizendo: me coloque em primeiro lugar. Repete comigo: primeiro lugar. Hoje à noite, levanta a mão para mim com honestidade. Quem aqui teve convites para romper o ano em outro lugar? Levante suas mãos. Pode levantar a mão. Quantos tiveram chance de mudar a sua virada de ano para ir para um outro lugar? Levante suas mãos. Mas sabe o que você fez? Você colocou Deus em primeiro lugar. Você está no lugar onde Deus está falando com os seus filhos. Deus está dizendo para Zorobabel e para a nação: sem o Espírito Santo, todo o trabalho é vão. Por isso que vocês estão plantando, não estão colhendo. Por isso que vocês estão vivendo do jeito que estão. Porque eu não sou o primeiro lugar. Sabe, querido? Grave isso para a tua vida. Na obediência fazemos o que Deus nos ordena. E deixamos o resto ao encargo dele. É na obediência que a gente faz, mesmo quando tudo está contra. Só obedeça. Deixe que Deus cuide do resto. Deixe que Deus cuide dos detalhes. Fé é obedecer apesar das consequências. Isso é fé. E Deus está dizendo para aqueles homens, Zorobabel e Josué: desperta esse povo. E Deus essa noite está usando você. Deus está mexendo com você. Se você não ouviu, aí o problema não é de Deus. Deus está dizendo: é você quem é para fazer. É você que eu quero usar. Se você acredita nessa palavra, se você acredita nesse tema, se você acredita na palavra profética, traga isso para a tua vida. Deus está dizendo: você é o meu servo. Eu separei você. Ageu é um profeta que Deus levantou naquele tempo para trazer uma palavra de encorajamento, para trazer uma palavra de esperança. Deus usou Ageu para dizer: construam, saiam da inércia, saia da desculpa, saia da indolência, saia da procrastinação. Deus usa Ageu para trazer uma mensagem para os líderes de coragem. Deus usa Ageu para trazer uma mensagem para os líderes e dizer: se esforcem, porque o povo vem atrás. Quem está entendendo aqui? Tem pai, mãe, avô aqui essa noite, avó aqui essa noite? Se esforce, que o povo vem atrás. Deus usa Ageu para dizer: diga para eles que eu estou com eles. E que eu estou com eles em todos os seus problemas. Apesar de tudo que aconteceu.
apesar de tudo que passou, Deus está dizendo: eu estou com vocês em todos os seus problemas. E eu vou garantir para vocês, o Senhor está dizendo, se vocês andarem comigo, se vocês pararem de dar desculpas, se vocês agirem por fé, se vocês pararem de hipocrisia, a terra vai voltar a frutificar. A terra vai voltar a frutificar. Eu vou falar até os crentes perceberem. A terra vai voltar a frutificar. A videira, a tamareira vai voltar. A oliveira vai produzir. Deus está dizendo, as coisas vão mudar. Deus está dizendo, eu só dependo agora de você. Se você fizer a sua parte, o resto é comigo. Levante a tua mão para o alto e diga: Senhor, eu estou entendendo. Faça a tua parte. Pastor, só tem 2 no louvor. Pastor, ninguém quer ficar na escala, a coisa não está acontecendo. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Porque Deus está vindo com um rolo compressor. Deus está fazendo assim, ó. Estou mudando a história. Deus está usando o profeta Ageu para dizer: ei, eu estou com vocês em tudo. E vou mudar o quadro. Acontece que quando esses homens começam a reconstruir o templo, os homens mais jovens exaltavam, e os mais velhos choravam. Os mais novos porque estavam felizes, porque estavam reconstruindo um templo. E os mais velhos estavam chorando, um pouco de alegria e um pouco de tristeza, porque eles estavam dizendo: mas isso aqui agora, comparado com o templo de Salomão, isso aqui no entanto. E aí eles começaram. Uma turma queria fazer, a outra turma puxava para o lado. Uma turma dizia besteira: isso não vai dar em nada, isso aqui é pequeno, rapaz, você é novo, você não viu o templo lá de trás, você não viveu em 1900 e tanto. Naquela época, sim, as palavras começaram a sair da boca dos homens que tinham que falar coisas boas. Eles começaram a viver do passado, eles começaram a fazer comparação, o pequeno. E aqui neste livro que a gente também encontra isto. Não despreze os dias pequenos. Não despreze as coisas pequenas. Todo grande um dia foi pequeno. E Deus está dizendo para eles: o que está acontecendo? Vocês estão vivendo do passado. E aí, quando aquela palavra começou a entrar, não demorou para que o zelo esfriasse. Cuidado quem você vai trazer para a sua companhia em 2023. Cuidado para que o zelo do Senhor não se esfrie, porque você está ouvindo gente nostálgica, você está ouvindo gente que só conta uma história, mas não quer viver a história. O povo começou a dar lugar à apatia, o povo começou a dizer: está difícil. E eles começaram a trazer desculpas, e aí quando começa a ter apatia, mesmo assim eles estão construindo, e a oposição se manifesta. Não espere que as pessoas vão aplaudir as coisas que a gente faz. Não espere que as pessoas vão elogiar você por congregar. Aliás, já tem gente que faz pejorativo de você estar nos cultos. Não espere. E quando o povo começou a deixar a apatia, veio um rugido do inimigo, veio um rugido da oposição, e aquilo esfriou. Aquilo esfriou, a reconstrução do templo esfriou. A oposição, ela despertou os inimigos de Deus e do povo. A oposição suscitou uma oposição, um antagonismo. Sabe que antagonismo é ser contrário, é fazer as coisas opostas. Quando a reforma começou, os opositores deram o seu rugido: você não vai conseguir. E tem gente, com certeza deve ter, porque eu já ouvi esse rugido, que está aqui para ouvir essa palavra. O rugido desse leão não faz nada, mas o rugido do leão da tribo de Judá que interessa. Deus está dizendo para Zorobabel: vocês estão vivendo essa apatia, e os inimigos estão fazendo vocês se sentirem pequenos. Quem é que diz que vocês são pequenos? Vocês estão vivendo o contrário. Vocês estão vivendo por vista. E eu tenho para vocês coisas maiores. Deus tem para esse povo coisa maior. E com a estratégia da oposição, do ano 536 a 540, pega isso, 4 anos, o templo ficou parado.
A reforma não saiu, porque os opositores falaram mais alto. A mão enfraqueceu, a paixão por fazer as coisas de Deus se esfriou. A carne entrou. Quando a carne entra, irmão, a gente dá coice. Quando a carne entra, a gente não respeita a autoridade. Quando a carne entra, a gente perde o princípio de honra. Quando a carne entra, a gente não faz mais as coisas por amor. A gente quer falar, quer discutir, falou, bateu, levou. É quando a carne entra. A carne entrou. E quando a carne entrou, o inimigo falou, é agora. 4 anos, o templo ficou parado. 4 anos, do ano 536 ao 540. E Deus os repreendeu. Deus está dizendo, vocês vão ficar nessa vida até quando? Volta a fazer aquilo que é certo. Volta a fazer aquilo que é correto. Porque sou eu que não estou deixando você viver o melhor. E eu estou trazendo essa palavra para o lado positivo. Deus está dizendo, eu quero abençoar a sua terra. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar onde você colocar a mão. Eu quero fazer com que os teus projetos saiam do papel e virem vitrine. Eu quero fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Só deixa a hipocrisia. Só deixa a religiosidade. A mesma ordem Deus está trazendo para nós hoje. Volte ao trabalho. Persevera na tarefa. Fale bem alto comigo. Volte ao trabalho. Persevere na tarefa. Como alguém que é crente, ungido, lavado, remido, olha para a pessoa que está do seu lado, porque o culto é para isso. Olhe para ela e diz, Deus está falando, volte ao trabalho. Não, irmão, está baixo, diga, volte ao trabalho. E persevere a tarefa. Só quem não quer ser abençoado. A reconstrução do templo era uma tarefa muito especial, porque ela significava a restauração da adoração. E é isso que Deus está querendo que você entenda e que eu entenda. Deus está mandando a gente reconstruir a partir de hoje. Sabe por quê? Porque a reconstrução da nossa vida, porque a retomada significa as pessoas vão olhar e falar, ele voltou com fogo de novo. Ela voltou com fogo de novo. Ele voltou com os propósitos de novo. Ela voltou de novo a cantar, a orar, a jejuar. Deus está dizendo, a reconstrução é necessário, porque as pessoas vão olhar e vão ver fogo em você, vão ver adoração em você e vai tocar em outras pessoas. A reconstrução era necessário, porque o projeto da reconstrução vai agradar a Deus. Eu espero que você entenda, quando a gente cruza os braços, quando a gente vai para a carne, a gente entristece a Deus. Mas quando eu arregaço as mangas e quando eu vou para cima, eu agrado, porque eu estou envolvido com o projeto de Deus. O Senhor está dizendo para eles, quando vocês reconstruírem o meu templo, as pessoas estão olhando para vocês, estão vendo vocês pequenininhos, porque quem voltou da Babilônia foi o remanescente. E Deus estava querendo mostrar exatamente isso. Espero que você esteja entendendo o que Deus está falando. Estão olhando para nós e fazendo assim, é um povinho, é uma casinha, é um casalzinho, é um obreirinho, é um pastorzinho, é uma igrejinha. Deus está dizendo, eles vão olhar e vão declarar que a minha glória está sobre este lugar. Deus está dizendo, na reconstrução vai haver um testemunho para as nações incrédulas. Para as nações incrédulas. No verso 7 do capítulo 2, a glória que fala é a glória de Jesus quando ele vem e entra no templo. No verso 9, a glória que fala é a glória milenar. E Deus está dizendo para aquele povo que ele estava não apenas prometendo a vinda do Messias e a glória no futuro. Deus está dizendo, agora, eu também vou operar sinais. Puxa vida, irmão. Puxa vida. Deus está dizendo, eu vou operar agora. Eu vou fazer agora. No verso 9, Deus está dizendo, toda essa inquietação que você estava vivendo, eu vou trazer a paz. E ele diz ainda no verso 9, eu vou trazer paz neste lugar.
Põe a mão sobre o teu coração. Quem acredita, quem não acredita não faz não. Deus está dizendo, eu vou trazer paz dentro da tua alma. Na tua casa, as coisas que estavam desajeitadas, Ele está ajeitando. Dentro da igreja, Deus está trazendo o ajeito. Dentro do relacionamento, Deus está trazendo, Ele está dizendo, neste lugar, eu vou trazer paz. Então, meu irmão, entenda o que Deus está dizendo para nós. Aquilo que estava aborrecendo vai sair hoje. Esse novo ano, Deus está dizendo, eu vou abençoar, porque a provisão de Deus, ela traz ânimo. Repete comigo, a provisão de Deus traz ânimo. Você acha que Deus não sabe que a gente é fraco? Que a gente não tem riqueza, mas Deus está dizendo, eu estou garantindo a vitória. Apesar de vocês serem pequenos, e apesar de não ter riqueza, Deus está dizendo, eu vou fazer o que ainda não foi feito. E aí começa a entrar a palavra da noite para a gente ceiar. Deus está dizendo, eu estou olhando, e por mais que seja pequeno, por mais que não tenha riqueza, eu vou fazer prosperar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer a coisa dar certo. Eu vou dizer 3 vezes para os crentes, as coisas vão dar certo. Deus está dizendo, as coisas vão dar certo. As pessoas não vão entender, mas não é para entender, é para você viver. Como que você consegue ter isso? Como que consegue ser assim? Deus está dizendo, do fraco eu faço forte, do caído eu levanto, do pequeno eu faço grande. Deus estava dizendo que Ele era capaz de prover todas as necessidades. E aí Deus fecha dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. E Deus diz para quem está em dúvida que essa noite, está duvidando por quê? Deus está dizendo, minha é a prata. Eu posso trazer, eu posso transformar, eu posso dar. Deus está dizendo, meu é o ouro. O exílio para aqueles homens, os seus antepassados, a causa principal foi a rebeldia e a apostasia. Quer viver exílio? Seja rebelde e viva uma vida fraca. Quer experimentar o que é exílio? Faça como Israel antigo. O que levou Israel para o exílio foi ser rebelde e se apostatar dos mandamentos. Eles se afastaram de Deus. E por último, ignorar os profetas. Ignorar os profetas. E não se arrependeram. Em 2023, chega de lamentar, recomece. Em 2023, entenda, o passado não pode ser mudado, mas o futuro sim. Em 2023, pare de ficar prostrado por aquilo que perdeu, isso não vai te trazer crescimento. Em 2023, apenas as lições do que não deu certo devem ser refletidas, mas não fique estacionado naquilo que deu errado. Em 2023, Deus está dizendo para você, levante-se. Em 2023, Deus nos dá a sua palavra, de que Ele mesmo, no meio dos nossos inimigos, vai nos fazer prosperar. Pouca gente pegou. Deus está dizendo que apesar de tudo que vai acontecer, porque vai ter coisa e vão acontecer uma série de coisas, mas Deus está dizendo, Deus está dizendo, eu vou fazer você viver o que você ainda não viveu. É Deus que está dizendo, não sou eu. Em 2023 haverá invejosos, egocêntricos, falsos, que farão de tudo para nos parar. Em 2023, apesar dos falsos, invejosos, os egocêntricos, nós temos a promessa que a glória segunda será maior. Esta é a palavra para você em 2023. A segunda glória em 2023 será maior. Mesmo no meio de tanta coisa contrária, a ordem é para você, pare de reclamar. Pare de reclamar em 2023.
Deixe de ser negativo. Pare de andar com impurezas na vida. Empenhe-se na obra. Tem um monte de talento aterrado. Deus está dizendo, empenhe-se. Em 2023, Deus está dizendo, escute os meus profetas. Em 2023, Deus está dizendo, reconstrua relacionamentos, principalmente com Deus. Em 2023, não compare o que você perdeu. Esforce pelo que Deus tem de novo para te dar. Em 2023, não se culpe mais pelos erros. É daqui para frente, quem entendeu, dá um brado de glória. Não se culpe mais pelos erros. É daqui para frente. Em 2023, não saia da nossa boca o que não edifica. Em 2023, não procrastine mais em fazer o que é certo. Pare de ficar empurrando, tome a decisão certa. Em 2023, lembre-se que a humilhação traz a exaltação. Em 2023, afaste de pessoas que não te trazem para mais perto de Deus. Aprenda a colocar algumas pessoas no banco, no gelo, para fora da tua vida. Ande, busque pessoas que te aproximem de Deus. Ficou metido? Ficou orgulhoso? Você vai me trazer para perto de Deus? Não, então dá licença, eu tenho mais o que fazer. Corte da vida gente que não te leva para perto de Deus. Em 2023, liberte-se das desculpas. Em 2023, corte o relacionamento com a preguiça. Em 2023, respire, viva a atmosfera das promessas do Senhor. Eu não tenho ainda, mas Deus falou no culto profético que vai me dar. Então eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso ser organizado, eu preciso ser fiel, eu vou congregar, eu vou cultuar, eu vou fazer. Respire, respire. Quem está entendendo? Respire a atmosfera. Respire. Em 2023, o mesmo Deus que fez obras grandes no passado está dizendo, eu também vou fazer no presente e vou fazer coisa grande. Em 2023, se afaste de quem carrega consigo o mau agouro. Afaste de pessoas que só prevê desgraça e anuncia notícias péssimas. Quero que a igreja olhe para mim, todos, até quem está trabalhando. Vigia com a boca em 2023. Está vivendo algumas coisas porque não consagra a boca. Deus está falando nesse altar, vou mudar o quadro, vou mudar a história. Aprenda a mandar as pessoas a calar a boca. Você vai falar, é o que não presta, cala a boca. Use a autoridade que Deus te deu. Se vai abrir a boca para me desanimar, cala a boca, Satanás. Cala a boca. Eu não converso com demônios. Eu converso com o Espírito Santo. Em 2023, saia da escuridão das consequências ruins das suas escolhas, das nossas escolhas erradas. Quem não erra, quem não peca, quem não faz loucura, quem não faz lambança, quem não faz bobagem. Deus falou forte no meu coração essa tarde. Diga para sair da escuridão das consequências. Deus está dizendo, até quando você vai ficar vivendo essa escuridão? Em 2023, Deus promete que vai diante dos teus inimigos e vai te abençoar. Em 2023, Deus fará isso na sua terra, na sua Jerusalém. Quem está entendendo? Estou pensando em fazer isso. Vai fazer errado, vai quebrar a cara. Deus está dizendo, vou mudar as coisas aí. Vou mudar as coisas aonde não davam certo. Eu vou fazer dar certo. 2023, não ouça seus sentimentos, ouça a voz do Senhor. Em 2023, entenda que quem não é capaz de renunciar a si mesmo, às suas vontades, aos seus sentimentos, não vai poder ser abençoado. Só vai ser abençoado quem renunciar ao seu eu e viver aquilo que Deus tem. E por último, Deus não mandou mudar o templo de lugar.
mas ordenou que fosse reconstruído ali. E eu fecho aqui. Está inventando onda, está escutando o demônio falar, está dizendo que acabou, que não dá mais certo. Essa é a voz do capeta. O Senhor está dizendo: eu não mandei tirar o templo e arrumar lá. Eu quero que reconstrua aqui. Aonde um dia foi, eu vou fazer agora de novo, vou fazer acontecer. Em 2023, para esta casa, para você, para nós, será o ano em que a glória da segunda casa será maior. Parece estranho, e como eu orei, parece estranho, mas é exatamente isso que Deus está dizendo. Vai ter muita coisa remando ao contrário, vai ter muita coisa falando ao contrário, vai ter muita coisa dizendo não dá. Deus está dizendo: escute-me, minha é a prata, meu é o ouro, eu sou o Senhor. Pare de ficar se culpando por aquilo que não deu certo, pare de ficar se culpando pelos erros lá de trás. Toma uma postura hoje, pare de desculpa e viva a segunda glória, que será maior. Pastor, eu já cantei tanto, eu já fiz tanto. Pois é, mas Deus não morreu, Deus está vivo. Em 2023 será o ano que a glória da segunda casa será maior. Pastor, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Pois é, aquilo é pequeno, perto daquilo que Deus está prometendo que vai fazer. Só para os que creem, fiquem em pé. Os que creem, fiquem em pé. 2023 vai acontecer milagres, vai acontecer sobrenatural, vai acontecer coisas fantásticas, vai acontecer coisas que você ainda não viveu. Lembre-se do que Deus repreende eles, e Deus trata primeiro. Interessante que Deus primeiro limpa, para depois colocar óleo novo. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Quem pegou, diga amém. Primeiro Deus limpa. Primeiro Deus tira a sujeira. Depois Ele derrama bênção nova. Levante as suas mãos para cá. Eu vou fazer aquilo que Deus está nos conduzindo. Que em 2023 a sua fé te leve para lugares, para situações, para ambientes que você ainda não foi. Que em 2023 você testemunhe para os outros, falou: eu vivo o que Deus fala. Esta é a palavra do Senhor para todos nós.